tema da palavra de hoje, aquilo que Deus ministrou ao meu coração, foi... Baixa só um pouquinho o fundo para mim, por favor. Não sei se é no retorno, é no geral. Enquanto eu li a biografia de um homem essa semana, o Senhor ministrou algo ao meu coração. Algo muito forte, eu queria compartilhar com vocês, amém? Claro que não, a mensagem não é dessa biografia, mas uma coisa que eu li na biografia, o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, e orando eu entendi que era sobre esse assunto que Ele queria falar. O título dessa mensagem é Quando Deus Usa Pessoas Simples, amém? Anote aí no seu caderninho, quando Deus usa pessoas simples. Quem é simples aqui? Amém, glória a Deus. Quando Deus usa pessoas simples. Alguém já ouviu falar de Charles Spurgeon, irmãos? Já? Creio que quase todas as pessoas da igreja. Eu recomendo depois ler a biografia dele, muito boa. Viveu nos anos 1820 a 1880. Um dos maiores pregadores que a terra já conheceu. Ele é considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele é o homem que mais escreveu nesse período do cristianismo, pós-Cristo. Ele não escreveu nenhuma carta na Bíblia, mas ele é o homem que mais escreveu mensagens e sermões evangélicos até hoje. Por isso é chamado de príncipe dos pregadores. É um homem que eu admiro a caminhada dele, a trajetória dele, uso muitas vezes os pensamentos dele, as frases de Spurgeon, dos institutos mais sérios teológicos que existem no Brasil e no mundo. É o de Charles Spurgeon. Eu até tentei participar de uma vez, mas não dava porque era em outro estado. E onde eu quero chegar? O príncipe dos pregadores, o homem que mais escreveu nesse período pós-Cristo, que mais escreveu pregações evangélicas, ele foi ganho para Jesus em um culto improvável. Pela lógica, irmãos, quem teria que pregar para Spurgeon teria que ser alguém mais top ainda. Sabe uma coisa que veio ao meu coração? Nós temos desprezado pequenos momentos. Nós temos desprezado pequenos cultos. Nós temos desprezado pequenas células. Momentos onde Deus levanta pessoas simples e transforma essas pessoas em grandes homens e mulheres de Deus. Esse homem, na época, tinha 15 anos, era um jovem. Ele já visitava uma igreja, mas nunca tinha tomado a decisão de aceitar Jesus. Eu até peguei um trecho aqui da biografia. Era um domingo gelado, com a neve cobrindo as ruas de Colchester, na Inglaterra. O jovem Charles Spurgeon, em busca de paz, de espírito e alimento, ia para a igreja naquela manhã. Tentou ir à igreja, mas a tempestade de neve impediu ele de ir para a igreja que às vezes ele visitava. Ele acabou entrando numa pequena igreja a caminho da igreja que ele visitava, uma pequena igreja metodista. Mas ali, naquele dia, o pastor da igreja também não conseguiu ir para o culto daquela pequena igreja, por causa da tempestade de neve. Então parecia que tudo estava dando errado para esse jovem chamado Charles Spurgeon. A cidade estava paralisada pela neve. Mas, irmãos, em vez do pastor, um obreiro que foi para o culto e conseguiu chegar, simples. A história diz que ele provavelmente era um sapateiro ou um alfaiate, que eram as profissões que naquela época, inclusive Moody era sapateiro, outro avivalista famoso. Então um obreiro subiu ao púlpito. Ele não dirigia culto. Essa era uma igreja batista que para alguém pregar tinha que ser formado em teologia e já está sendo empossado naquela igreja. Mas um obreiro simples naquele culto, para que não ficasse sem culto, ele subiu. E ele não pregou, mas ele leu um texto bíblico. E ele leu Isaías 45, 22. Se puder projetar aqui para a gente, por favor. Isaías 45, 22.
Amém? Enquanto, não sei se você consegue abrir a sua Bíblia. Isaías 45, 20, toda vez que a mídia não projetar de imediato, é Deus te convidando a ler mais a Bíblia, viu? Irmãos, eu sou da época que tinha campeonato de abrição de Bíblia, nem sei se é assim que fala. Alguém participou aqui? Alguém aqui que é raiz? A Miriam, é dessa época, Miriam? Nós tínhamos campeonato de abrir Bíblia, era tão bom. Eu, jovem da minha época, irmão Wesley, se pegasse a juventude de hoje, eu não sei, não. Rapaz, a gente ganhava prêmio para quem abria a Bíblia mais rápido. Então ele leu Isaías 45, 22, que diz o seguinte: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. O obreiro leu esse texto, e naquele culto estava Spurgeon, irmãos. O homem pregou com tanta simplicidade e ousadia. No momento, ele viu Spurgeon, porque não deu quase ninguém da igreja. E ele olhou para Spurgeon e disse a seguinte frase: jovem, você parece miserável. Cheio de autoridade. Ele disse assim: urgentemente, olhe para Cristo. E foi isso. Naquele culto, tocado por essa palavra, foi como se o céu se abrisse, diz a biografia de Spurgeon. Se descesse ali uma nuvem de glória. E aquele Spurgeon que só visitava algumas igrejas, mas nunca tinha tomado uma decisão, depois de um versículo lido, ele se convenceu ou foi convencido de forma poderosa de que Jesus Cristo era o Senhor. Ele entregou a sua vida para Jesus. Um ano depois, ele estava pregando na igreja. 2 anos depois, aos 17 anos, ele foi ordenado pastor. Hoje, se você ler, ele é chamado de príncipe dos pregadores. Hoje, se você ler, ele é o homem que mais escreveu sermões em toda a história do evangelho, do cristianismo. E ele se converteu, entregou a vida para Jesus num culto simples, com um obreiro simples. Sabe o que Deus quer falar conosco, igreja, nesse culto? Deus usa pessoas simples. Eu posso ouvir um amém? Deus usa pessoas simples. Deus não depende de grandes nomes. Ouviu? Você que já foi chamado para aplicar a palavra na célula. Mas não sei o que, eu não sou nem, nunca fiz oratória, nunca sei o que. Eu gaguejo, eu tremo na base. Não. Irmãos, você que já foi chamado para aplicar a palavra numa célula. Você que já foi chamado para compartilhar algo numa oração de segunda-feira. Deus não depende de grandes nomes. Às vezes, Ele usa alguém com pouca linguagem, com pouca capacidade, mas que tem um coração disponível, igreja. Talvez você não tenha uma graduação, um diploma, você não suba em púlpitos famosos, o seu nome não é cogitado no nome de muitos pregadores. O último culto nós temos falado mais sobre família, o último domingo do mês. A gente tem trazido essa temática. E era enquanto eu orava por família que me veio no coração essa mensagem. Irmãos, o Senhor não precisa de 10 convertidos dentro da sua casa para Ele fazer a obra. Se você entender que o Senhor precisa do seu coração disponível, a sua disposição, pois talvez é lá naquela família que aparentemente é um desastre, que está a próxima pregadora do evangelho, que está o próximo pregador, que está a próxima líder de célula, que está o próximo jovem temente ao Senhor, que vai servir ao Senhor com todas as suas forças. Anote aí: não despreze o culto que parece simples, a reunião que parece fraca e a palavra que parece pequena. Eu vou repetir: nunca despreze o culto que parece simples, a reunião que parece fraca e a palavra que parece pequena. Vou repetir ainda mais uma vez: nunca despreze o culto que parece simples,
a palavra que parece fraca, a reunião que parece fraca e a palavra que parece pequena. Porque são em momentos como esses que o extraordinário de Deus vem, meus irmãos. Alguns de nós têm tentado mandar um irmão para o encontro, tem tentado chamar num culto de chegada de encontro, tem tentado fazer coisas extraordinárias, um pai, o esposo, a esposa, um filho. E talvez será numa reunião doméstica que o milagre vai acontecer. Talvez vai ser naquela célula que o líder não pode ir, que o poder de Deus vai vir sobre a sua célula. Talvez vai ser numa reunião de família simples, que as coisas extraordinárias vão acontecer. Irmãos, e eu fui para a palavra de Deus. As pessoas que a gente muito admira, nenhuma delas tinha Instagram famoso, nenhuma delas era cogitado por muita gente. Se você olhar para Moisés, um dos homens, eu não sei se você sabe, mas o corpo de Moisés foi ocultado, porque provavelmente as pessoas adorariam o corpo de Moisés. Moisés foi um homem que fez tão grandes feitos, que Deus se encarregou de ocultar o corpo dele para que ninguém o adorasse depois de morto, porque o povo era capaz de fazer isso. Mas você olha para Moisés, e quem é Moisés? A Sara e o João ontem me fizeram botar a viagem inteira dentro do carro, viagem que eu digo andando, fazendo visita, gente. Joquebede, né? Aí acabava, pai, de novo. Joquebede. Inicialmente, Moisés se considerava inadequado. E eu acho engraçado algumas pessoas da Bíblia que tiveram coragem de teimar com Deus. Moisés é um desses. Moisés, tu vai ser líder de célula. Eu mesmo não. É o que, menina? Você já viu que tem algumas pessoas na Bíblia que foram corajosas? Moisés foi um deles. Sara, Deus disse: Sara, você riu? Ri nada. Sara, você riu? Ri não, Deus. É doida, né, gente? Deus viu e ela está dizendo que não riu, né? Eu não tenho essa coragem, não. Abraão teimando com o Senhor na hora de destruir as coisas. Então Moisés se considerava inadequado, não conseguia falar direito, mas a humildade e a palavra-chave talvez do ministério de Moisés seja obediência. Moisés obedeceu. E quando eles, você já leu, já assistiu a novela do Moisés, eu acredito. E quando eles perguntar quem foi que mandou, Moisés o tempo todo tentou criar um argumento para Deus de que ele não conseguiria. E foi Moisés que Deus usou. É Moisés que inspira. A Sara pegou um cajado aqui essa semana, não lembro onde foi, a gente ria tanto. Ela batia no chão o cajado e dizia: abra as águas, passa israelitas, que os egípcios vão se afogar. Irmãos, hoje a minha filha imita Moisés, sabe por quê? Porque ele inspira na Bíblia. Um pastor formado em Harvard, teólogo, discipulado por Billy Graham, não. Alguém que disse para Deus: manda outro, que eu não sei nem falar. A Bíblia está cheia. Davi. Quantos de nós, os nossos filhos se inspiram em Davi? O herói bíblico, o fortão, o que derrotou Golias. Mas quem é Davi, irmãos? Um pequeno obediente. Mais uma vez, o que nós vemos de diferente em Davi é a obediência. Primeiro a Deus? Não. Você já parou para pensar, jovens, e eu falo para vocês hoje aqui, que foi a obediência aos pais que levou Davi a se tornar quem ele era? Davi não vai para a batalha em obediência a Deus, ele vai para a batalha em obediência aos pais. Meu filho, leva comida para os teus irmãos. Vai ver como é que teus irmãos estão na guerra. A obediência primeiro de Davi é a família, é a honra aos pais, para depois se tornar uma obediência a Deus. Então, meus irmãos, esse Davi, que a gente considera um monstro de forte, ele na verdade é alguém obediente, mostrando para mim que não é sobre ser capacitado,
mas é sobre entender que Deus usa pessoas simples. Diga comigo, Deus usa pessoas simples. Tem um profeta na Bíblia chamado Amós, que a história dele é muito linda. Não sei se você já leu sobre Amós. De todos os profetas, tem algo peculiar com Amós, a forma como ele surge nas Escrituras. Mas quem é Amós, gente? Um vaqueiro, um criador de gado, cheirava curral. Você já olhou para o perfil dos outros profetas? Aí você olha para Amós, para esse vaqueiro, para esse que tinha aquele cheiro de curral na roupa do corpo dele. Esse é o Amós da Bíblia. E ele foi chamado para uma obra. Qual obra? Só profetizar contra aqueles que se levantavam contra Israel. Aliás, você que nesse tempo está alheio, nunca sequer orou uma vezinha por Israel e pela paz naquela nação, vigia. A Bíblia diz no livro de Jeremias que Deus amou Israel com amor eterno. Deixa eu perguntar uma coisa, gente. Amor eterno pode acabar? Não. A Bíblia diz que Deus amou Israel com amor eterno. Ele continua amando aquela nação. A mão dele continua sobre aquela nação. Amós prega para nós dizendo que para você ser usado por Deus, você não precisa de uma série de pré-requisitos. Você precisa de obediência e temor ao Senhor. Os discípulos, Pedro, irmãos, quem era Pedro para ser um líder? Quem era Pedro para ser um pregador? Foram chamados para seguir Jesus, para pregar o Evangelho. Você sabe o que é o Alcimar aqui? É um pescador profissional, mas ele já é cheio de coisa. Toda hora pede negócio no AliExpress. É todo um pescador moderno já. Tem secretária eletrônica. Sabia que pescador tem até secretária eletrônica? É um molinete da Shimano. Você vê o barulho que faz uma carretilha dessa. Eu quero comprar um cubo para minha bicicleta que faz aquele mesmo barulho assim, mano. Mas é muito caro. Agora Pedro não, gente. O povo de hoje tem sonar. Os pescadores de hoje. Ó, o peixe está bem limpo, vou jogar um anzol. Eles sabem onde é que o peixe está. Pedro não. Pedro é bruto, é uma pedra. Tu és Petro. E Deus levanta esse Pedro como um discípulo dele. Diga comigo, um Deus que usa pessoas simples. E uma coisa que eu tenho pedido a Deus é para levantar jovens novamente. E eu lembro na Bíblia de Samuel. Samuel não tinha nenhum tipo de experiência. Samuel não tinha nenhum tipo ainda de capacitação. E Deus usa Samuel. Chama Samuel para ouvir a voz dele ainda na sua mocidade. Para aprender a ouvir a sua voz. Jovens, adolescentes e pré-adolescentes que estão aqui, Deus quer usar vocês. Eu já cansei de alguns argumentos de alguns crentes. Sou velho demais. Sou novo demais. Não estudei o suficiente ainda. Não vivi o que eu queria ver ainda. Não, irmão, pelo amor de Deus, sai da minha frente. Com essa tua desculpa. Eu acho que não casa com o evangelho que eu vivo. Eu acho que não combina com o Jesus que eu sirvo. Essa conversa de que estou velho demais. Vai falar para Sara que ela não podia ter filho. Vai falar para Noé que ele não podia construir uma arca. Vai falar para Davi que ele não podia derrotar o gigante, uma vez que ele era o único que não era. Aliás, a história de Davi nos mostra que até um profeta pode errar. O profeta queria ungir Davi de início? Não. Queria ungir os outros. Davi não. Nós precisamos aprender que o Deus que nós servimos não existe cedo demais, tarde demais, novo demais, velho demais. Irmãos, Deus pode e faz na hora, no tempo e no modo que Ele quiser, da forma dele.
Sabe onde não dá mais certo? No cemitério. Ali não. Mas se for tiver uns 4 dias, biblicamente nós temos prova que ainda pode levantar de novo. Pastor, mas hoje em dia faz... Como é que chama quando tira as coisas de dentro, Fábio? Embalsamento, né? Coloca a pessoa numa balsa. É isso? Alguma coisa assim. Só que Deus, se for simples, não é milagre, gente. Ah, já está embalsamado. Por Deus vai devolver os troços tudo para dentro de novo. Já imagina essa pessoa testemunhando. Não ficava um crente na igreja, né? Imagina, vem um irmão testemunhar, gente, eu fui morto e embalsamado. E Deus botou de volta tudo aqui, tirou os algodão do meu nariz. Eu, meu Deus, e saia correndo. Se é simples, não é milagre, irmãos. Pastor, será que Deus pode me usar? Deus preparou esse culto que não tem um flamenguista só para dizer que Deus pode te usar, meu irmão. Que Deus pode te levantar do meio de um povo simples, de um lugar simples. Porque o meu Deus usa pessoas simples. Eu não vou pedir para levantar a mão não se você acha que eu sou simples. Mas eu me considero. Eu me considero. Não sei se você considera, mas eu me considero. Para vocês terem uma ideia, anteontem, eu ganhei uma coalhada aqui na igreja de presente. Uma coalhada com farinha de puba. Eita, mistério. Aí hoje a gente ganhou umas bananas, uma banana da terra assim para fritar. O povo aqui chama esse nome, é chifre de boi, menino, não daquela banana lá de onde eu venho. Irmãos, quem sou eu na fila do pão para Deus me usar? Olha para a pessoa do seu lado, diz assim, eu vejo o perfil perfeito para o que Deus quer fazer nesse tempo. Oh glória, fala aí, olha aí para Tiago, olha para a Lidiane aí, vamos irmã Adriana, olha para o lado aí e fala, libera essa palavra, profetiza aí. Vai, irmão Francinildo, olha para sua esposa, olha para a irmã Laíde e diz assim, eu vejo a pessoa perfeita para o que Deus quer fazer nesse tempo, aleluia. Irmão, já chega dessa conversa de que o culto tinha gente de menos, de que eu não sou capacitado. Se Deus te levantar, Ele não precisa de mais nada, só do teu sim e da tua obediência, criatura. Aleluia. Gênesis capítulo 37. E eu quero trazer os pontos dessa mensagem baseado na história de um rapaz chamado Zé do Egito. Alguém já viu falar? Gênesis capítulo 37. Para mim, eu fiquei pensando, qual a melhor história para ministrar, para criar essa mensagem na Bíblia? E eu comecei a olhar para esses homens que eu mencionei, Davi, Moisés, Amós, Samuel, Pedro, mas aí me veio José, porque para mim, irmãos, a história de José, ela é inigualável. Para mim a história de José é algo único na palavra de Deus. Aliás, sempre que eu estou pensando que Deus não pode fazer uma obra, eu lembro da história de José. Eu lembro da história dele. Sempre que eu digo assim, não, essa fruta bem que não dá marrom suco, aí eu lembro da história de José. No livro de Gênesis capítulo 37, quem já fez encontro aqui? Vai lembra desse texto, né? Tem uma parte lá, quem não fez, deixa de ser curioso e vai fazer um encontro logo. Ou, seja curioso e vai fazer um encontro. Essa é a história da família de Jacó, verso 2. Quando José tinha 17 anos, quantos anos, gente? 17. Pastoreava o rebanho, gerenciava o KFC, o McDonald's, era gerente comercial no Mateus, era gerente de banco. Tá assim na Bíblia de alguém? Tá, gente? É por isso que eu quero uma fazenda. Porque eu estava olhando a maioria desse povo de Deus, Deus usou eles e eles cuidavam de gado, eles tinham terra.
Eu digo, Senhor, manda a fazenda que teu filho está pronto. Irmão, diga amém, irmão. Mas rapaz, você não quer ganhar 1 litro de leite não, domingo de manhã? Ô, gente. Mas rapaz, não endurece o coração não, criatura. A Ford Ranger rápida, zona para entrar lá na... E depois que eu falei aquilo, o povo gosta. Pastor, e a Ranger rápida? Está chegando. Irmãos, mais um que pastoreava o rebanho. Eu digo, Deus, eu já sou obediente, eu já sou simples. Só falta o gado, Senhor, para o teu filho. Oh, glória. Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele de forma amigável. Certa vez José teve um sonho. Diga, eu quero sonhar, Jesus, fala aí. Certa vez José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Essa história é única na Bíblia, gente. Imagina você ter um sonho e todo empolgado falar para a tua família e o povo te odiar por causa disso. Diga misericórdia. Pois é, essa é a história de José. Meus irmãos, eu tive um sonho, eu quero contar para vocês. Ele termina de contar, eles estão tudo com ódio dele. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você é o bichão, como diz no Nordeste, vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos novamente. Tive outro sonho. Dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve, menino? Será que eu sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Esse é o começo da história diferente de José. José, irmãos, era um sacerdote? Não. José era um profeta? Não. Era um líder religioso? Não. Era apenas um jovem obediente no meio de uma família problemática. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque pode ter alguém que conhece a tua família. Você fala assim: quem tem uma família problemática? Não levanta não. Vigia. Vai que você é o problema dessa família, né? Então vigia. Irmãos, convenhamos, toda família nossa aqui só muda o sobrenome. Tem um desviado no meio. Tem ou não tem? Tem alguém que pede dinheiro emprestado quando você posta o status comendo coisa boa? Ah, tá comendo do bom, me empresta sem conta, né? Toda família tem essas coisas. Vê seu carro na garagem e diz: está mexendo com droga, só pode. Tem família, é esse negócio. Então, irmãos, quando eu olho para a história de José, eu penso: eu sou mais um na terra que estou no meio de uma família que também tem problemas. E se Deus usou José, Ele pode me usar também. Eu posso ouvir um amém? Você não precisa ser famoso na igreja. Você não precisa vir de uma linhagem. Eu acho bonito, sabia? Tem gente que chega e diz: pastor Lucas, a minha linhagem, o meu escanchavô era pastor, o meu avô era presbítero, o meu pai profeta. Oh, aleluia.
O meu tio era vice-querubim. Os meus irmãos eram anjo. Só ele que foi a ovelha negra, né? E eu, então a pessoa vem de uma linhagem, né? Não pode dar errado não na vida dela, né? Senão a família cai em cima. Só tu que é desviado. Então eu acho bonito, irmãos, alguém que vem de uma linhagem assim. Mas eu também acho extraordinário quando no meio de um povo bebedor de cachaça, Deus levanta uma mulher e um homem de Deus para fazer a obra. Quando no meio de famílias que os casamentos não davam certo, Deus levanta um casal que vai fazer a diferença na linhagem daquela família. Quando no meio de uma família, todos os jovens têm o histórico de álcool, de drogas, Deus levanta um rapaz, Deus levanta uma moça que vai remir a história daquela família. Então nem sempre a sua família vai parecer o lugar favorável para a obra do Senhor. Mas Deus não precisa de uma família inteira, irmãos. Ele precisa de um obediente, temente, corajoso, servo, submisso, para Ele fazer a obra. Aleluia! No verso 10 e 11, leia comigo. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Que sonho foi esse que você teve? Irmãos, sejamos francos. Quantos de nós já não tivemos um balde de água fria em cima de nós, uma vez que compartilhamos algo dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família? Quantos de nós já não fomos repreendidos quando compartilhamos? Não sei se quando a Mariana chamou a família e disse: Deus está me falando para abrir o Espaço Pérola. Espaço Pérola, né, Mariana? Eu não sei se toda a família dela disse: está de parabéns, Mariana, é isso. Glória a Deus. Mas tem vezes que a pessoa diz assim: tu está com juiz aonde? Quando a gente conta um sonho para elas. Às vezes no meio da célula, né? Tem gente que não... Gente, eu quero contar uma coisa aqui. O povo tá doido. Irmão, mas isso não significa que Deus não esteja no negócio, amém? Pode ser que Deus endureceu o coração desse povo para fazer a obra na tua vida. Quantos creem que Deus pode fazer isso? Meu Deus! Irmãos, como que a história desse rapaz poderia dar certo? Teve inveja dos irmãos, teve repreensão do pai, mas Deus tinha um propósito na vida de José, irmãos. Amém? Talvez alguns de nós estejamos pensando em desistir porque fomos repreendidos no ambiente de trabalho, porque dentro da nossa família não tivemos muito prestígio. Mas isso não é nada para Deus, irmãos. O Senhor Ele pode fazer a obra através de nós. O seu casamento, os seus filhos, a sua vida pode ser o precursor da obra do Evangelho dentro da sua casa. Um Spurgeon pode estar se convertendo na oração que você está fazendo pela sua família, pela sua casa, pelos seus. Pode ter um príncipe dos pregadores que está ali, irmãos, que vai ouvir a voz de Deus ali naquele ambiente. Às vezes você é aquele que sonha, que insiste, que aconselha, mas parece que não dá certo. Eu quero te dizer que Deus Ele nunca precisou de circunstâncias favoráveis. Me diga se o mar fechado era favorável. Me diga, irmão, se era favorável fogo no molhado. Me diga se era favorável quem não fala se tornar um dos homens que foram comparados com Jesus no Velho Testamento. A história de José me mostra que o processo que Deus tem para nós, muitas vezes vai começar num cenário de rejeição. Entenda o que eu estou te falando. O processo que Deus tem para nós, muitas vezes vai começar num lugar de improbabilidade. Você sabe o que é voltar no lugar onde você nasceu? Eu fiz isso esses dias. E exatamente ninguém dos teus amigos ou da tua época ser um pastor e nem pelo menos um crente. E você olhar e dizer: é muita misericórdia da parte de Deus. Os que vingou no interior a gente fala assim: cadê teu irmão? Não vingou, né?
Você sabe o que é não vingou, né? Cadê fulano? Não vingou. Aí quem não conhece pensa o quê? Não formou. Não, morreu mesmo. Não, fulano não vingou. Você já viu a fruta quando não vinga? Então é comum isso. Irmãos, e de lá saiu eu, ó. De onde é que Deus está te levantando, hein? De qual é o cenário que o Senhor está te forjando? Qual é o sobrenome que Deus está mudando, que Deus está trabalhando, que Deus está agindo? Vai falando o sobrenome da tua família aí. Diga, Deus é lá do meio do Silva, dos Faria. Vamos, fala para o Senhor. Qual é o sobrenome que o Senhor vai moldar, que o Senhor vai trabalhar e que Ele vai fazer a obra, irmãos? Eu não quero mais essa teologia de que Deus fala com todo mundo menos comigo. Deus toca em toda a família menos a minha. Não, Deus usa pessoas simples e é do meio da minha família, do meio dos meus, que o Senhor vai levantar um testemunho vitorioso. Pastor, quando a gente no interior não era muito bonito, nossos pais diziam assim: meu filho, mas pelo menos tu é esforçado. Mãe, estão dizendo lá na escola que eu sou feio. Meu filho, o que importa é que tu é esforçado. Irmão Leontino é dessa época, irmão Leontino. E tem saúde, né, gente? Não importa o que a sociedade está taxando para nós. Não importa o que a sociedade está dizendo para nós. Deus reconhece em nós obediência. Deus reconhece em nós esforço. Deus reconhece em nós fé. Amém? Se você ir para o capítulo 39 agora, verso 20. Talvez, preste atenção nisso, alguns aqui hoje estejam nesse estágio aqui, do capítulo 39 e do verso 20, onde parece que simplesmente Deus também desistiu. Mandou buscar José e lançou no púlpito para pregar a palavra. E lançou ele na sala VIP do aeroporto. E lançou ele nos Estados Unidos para ver a Copa do Mundo de clube. Foi, gente? Lançou aonde? Chilindró. Em que eram postos os prisioneiros do rei. Irmão, está tudo dando certo na história de José? Não! Não está dando nada certo. Você já viu quando parece que o negócio vai melhorar e desanda? Alguém aqui, em nome de Jesus, tem tempo na nossa vida que parece que está deslanchando, irmão. Está deslanchando. Aí alguém diz: ó, mandaram te chamar. E você diz: chegou a hora da minha promoção. José, mandaram te chamar. Oh, meu Deus, obrigado, Deus me achou. Eu lembro do dia que eu não vou lembrar, aquele órgão que pega o menor infrator e prende, gente. Como é o nome, Tiago? Rapaz, era uma van, moço. Como? É para lá que leva, mas em uma van, um pessoal, não sei se é oficial de justiça, com conselheiro tutelar. Eu sei que pararam uma vanzona lá na porta de casa. Aí, cadê o Lucas? A mãe leu aquele nome, né, na van lá. Oh, meu Deus, vou levar meu filho. Então, irmão, às vezes a gente tá esperando como é o nome daquele carrinho que anda com o menino passeando Imperatriz? O trenzinho da alegria, né? Aí vem a van da FUNAC. Irmão, pense num susto. O senhor Lucas, meu Deus, é meu filho, o que ele fez? Não, para ele dar um testemunho lá de um roubo que teve, não sei o quê. Às vezes a gente está esperando a promoção e vem a demissão, diga misericórdia. Só que Deus tem a forma dele de trabalhar, irmãos. Quando José pensa, finalmente mandaram me chamar, era para prender ele. Irmão, você está rindo porque não foi você. Eu estou rindo de nervoso, porque eu sei que não é fácil as coisas, né? Mandou buscar José e lançou na prisão. E quem eram na prisão que eram postos os prisioneiros do rei? Olha aqui para mim. José foi traído,
José foi preso, vendido pelos irmãos, e você aí sem querer perdoar o teu irmão porque pegou uma camisa tua e nunca devolveu. Tem gente aqui que nunca foi vendido pelos irmãos e está criando confusão. Você já viu que irmão sempre briga por besteira? Eu nunca briguei com meus irmãos ao ponto de ninguém morrer, mas ao ponto de morder, bater. Eu tenho até hoje a marca da mordida de um irmão meu aqui no meu braço, gente. Era tão feia essa marca que eu dei vontade de cobrir com a tatuagem. Tinha literalmente a marca de uma boca aqui. A minha esposa visse isso e ia perguntar o quê? Na época eu nem namorava ainda, né? Que desespero foi esse, menino, ainda esse negócio aí? Você já viu que irmão normalmente, só que o de vocês eu acho que ninguém te vendeu. Se alguém vendeu você, me fala depois do culto para me pregar no segundo e dar esse testemunho. Mas eu acho que ninguém chegou a te vender. Irmãos, eu fico imaginando eu chegando em casa e alguém vindo me buscar, dizendo: teus irmãos te venderam. Essa é a história de José. Tudo para dar errado, sim ou não? Sim, tudo para dar errado. Mas Deus tinha um plano. Diga: Deus tem um plano. José, ele nunca pregou com palavras, mas a vida dele estava construindo um testemunho. Quantos creem aqui que mesmo sem muitas falácias, o Senhor está construindo uma história através da sua vida e Ele pode te usar para a glória dEle? Sabe qual é a diferença de José? Vendido, traído, preso, em todos os lugares o Senhor estava com ele. Eu não sei em que nível você está, em que lugar você está, mas eu sei que a tua história dá um belo de um testemunho de conversão, de mudança de vida, de transformação. E sim, independente das circunstâncias, você pode ser resposta de Deus para a sua família. Aos 10 anos, alguém profetizou sobre a vida de Spurgeon e disse: você vai ser um grande pregador da palavra. 5 anos depois foi que Spurgeon se converteu. 10 anos de idade, alguém liberou uma palavra. Aos 9, alguém profetizou sobre a minha vida. Eu lembro da minha tia, eu lembro que eu achei muito estranho. Já falei isso aqui, quando ela botou a mão na minha cabeça e profetizou. E disse: tu ainda vai ser um crente, menino. Só que não foi assim como eu falei. Como foi? Tu ainda vai ser um crente. Eu digo: valei-me, o que é isso, Senhor? Será que isso é bom? Eu não sabia dizer amém, mas deu certo, irmão, viu? Quando você pegar um desviado que não disser amém, só profetiza, libera. Ele pegando ou não, o anjo do Senhor é mais forte do que os capetas. Então a palavra vai entrar na vida dele. E vai gerar mudança, transformação. Profetiza! Pastor, tem um bebum em casa. Pega o copo que ele bebe cachaça, pega óleo ungido, passa lá naquele copo, rei. Mas é você que Deus vai usar no meio da sua família. Eu posso ouvir um amém? É você que Deus vai usar dentro da sua casa. É você que Deus vai usar no meio dos teus. Quantos creem nisso? Dizem glória a Deus. No capítulo 45. Diga graças a Deus. Vai para o capítulo 45, a gente está encerrando. Graças a Deus pelo capítulo 45. Eu sei que você que começou a ler a Bíblia em um ano já leu várias vezes essa história. Verso de número 5. Gênesis 45, 5. Aliás, por favor, vamos ler do verso 1, porque para mim essa história é fantástica. 45, 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Gente, eu nunca assisti esse episódio, ele é bonito, no
No Chosen, do Chosen, é bonito no Chosen, é? Eu vou assistir esse negócio lá no Chosen, vou. Me falaram um dia desse que é muito bonita essa cena, né? Eu vou assistir o Chosen agora. Vamos lá. Saiam todos! Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto, presta atenção, que os egípcios ouviam. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam lhe responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido. Olha aqui para mim, parece simples, né? Eu sou aquele que vocês me venderam quando eu não tinha nada. E agora vocês são 5, eu 6, mais um 7, querem carona na minha CW4. Irmãos, parece simples o que José está falando, mas não é. Ele diz: eu sou o irmão que vocês venderam. Ou seja, eu tinha tudo para ser um caba ruim. Só que agora chega o extraordinário de Deus. Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe o que é isso? Mesmo uma circunstância difícil na nossa vida pode ser a promoção do Senhor chegando. Mesmo um momento de dificuldade, mesmo uma hora de luta, mesmo um momento de maior dor, pode ser o milagre da salvação batendo a porta da nossa família. E ele continua: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo, nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim, preste atenção, e eu amo o que está no versículo de número 8, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, aleluia. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, não sei pregar de microfone, não precisa. Pastor, eu não tenho eloquência, não precisa. Aliás, deixa eu fazer uma correção. Alguns já leram que os tímidos não entrarão no reino dos céus, e pensam que é uma pessoa que não é falar muito, de estar falando no meio das pessoas, e pensa que é aquele tímido que no grupo de WhatsApp ele é o que menos fala. A palavra timidez ali, irmãos, ela no original é mais descrita pela palavra covardia. Então timidez ali não é no sentido de ter vergonha e não ser de falar para 1000 pessoas, mas é timidez no sentido de se acovardar. Não é porque uma pessoa é tímida que ela é covarde. Timidez pode limitar ela a um público grande, mas é claro que você que é tímido, em algum momento Deus vai te usar para pessoas, então já esteja sendo preparado. Mas não precisa de microfone, não precisa de título, não precisa ser o mais velho da casa. Eu lembro de um homem que eu ajudei, e ele falava: pastor, mas na minha família eles não vão me escutar, porque eu não sou o mais velho. Irmãos, Deus não precisa que você seja o mais velho para Ele fazer a obra na tua vida. Deus, Ele não precisa que você seja o irmão melhor de condição para que Ele faça a obra na tua família. Deus, Ele não precisa que você seja o único formado da família. Eu quero te dizer que o meu Deus usa pessoas simples. Deus usa pessoas simples. Para quê? Diga assim, para quê, pastor? Para ser um canal de provisão, para ser um canal de providência, para ministrar a palavra no meio dos seus. Quantos creem? Pode dizer amém? Se coloque de pé no seu lugar, nós vamos orar neste momento.